Olá, tudo bem? Este é o programa Fé, Esperança e Amor, produzido pelo Colegiado Pastoral da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Sou o pastor Sérgio Lima. Quero compartilhar contigo um versículo da Palavra de Deus que está na carta de Paulo a Timóteo. Paulo está orientando a prática de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor das autoridades, para que se viva a vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então vem o versículo 3, 1 Timóteo 2, versículo 3, que diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A primeira coisa que esse texto nos mostra, meus queridos, é a boa vontade de Deus. O Senhor nosso Deus é o Deus criador. Ele a tudo criou pela força da sua palavra. Ele disse: haja, e houve céus, terra, houve o ser humano, houve sol, lua, houve o firmamento, houve tudo. Pelo poder da sua palavra, ele a tudo criou. Ele criou o homem também, criou o ser humano e criou todos os animais. Tudo que Deus fez é bom. E na bondade de Deus, ele criou a existência. A existência, ela glorifica a Deus. Então, esta é uma palavra muito importante, porque o Senhor Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho para ser o Salvador. E olha só, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, disse Paulo a Timóteo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor Deus enviou o Filho unigênito do Pai, para que haja salvação. Essa é a expressão. Deus enviou o seu Filho com poder para salvar todo o mundo. Agora, o versículo 5 diz: mas tem uma coisa, tem um filtro de entendimento. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem que a si mesmo se entregou. Então, a bondade de Deus ofereceu o Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia seja salvo. Você percebe que não é só ser uma pessoa, é ser alguém nascido e já é salvo automaticamente? A palavra de Deus parece colocar uma condição: saber que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Saber que ele se entregou, se deu, é a palavra, em resgate. Olha que o Senhor Deus, com a sua graça, nos ajude a compreender que o Filho unigênito do Pai é o Salvador pessoal de cada um de nós, de todos aqueles que confiam a sua vida a Ele. Eu gostaria de deixar essa reflexão neste Fé, Esperança e Amor. Essa é a bondade de Deus. Nós precisamos conhecer a bondade de Deus em Jesus Cristo. A bondade de Deus em Jesus Cristo oferece salvação. Que Deus abençoe você, sua casa, que lhe dê um tempo de reflexão sobre isso, a importância de confessar os pecados diante de Deus, de entregar a vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós, para que o Senhor Jesus Cristo seja o único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.